No início dos tempos antigos, às margens do Mediterrâneo, berço de civilizações lendárias, emergiu uma narrativa que moldaria o curso da história, a saga do mundo antigo e o contexto que antecedeu o grandioso Império Romano. Nesse cenário milenar, diversas culturas floresceram, tecendo a tapeçaria de uma era marcada por realizações monumentais e intrigas monumentais. Egípcios ergueram pirâmides majestosas, estabelecendo um legado imortal. Os gregos, pioneiros do pensamento filosófico e das artes, lançaram as bases da democracia e da estética que transcendem séculos. E então, às margens do rio Tibre, surge Roma. Sua fundação é uma mistura de mito e realidade, onde a lenda de Rômulo e Remo é entrelaçada com eventos históricos que ecoam a força e a determinação de um povo destinado a governar. Antes de Roma, os etruscos deixaram sua marca na Península Itálica, uma civilização sofisticada e enigmática que influenciou profundamente a futura Roma. Suas artes, técnicas de engenharia e até mesmo elementos de sua religião seriam absorvidos pelo Império em ascensão. A ascensão de Roma não foi um evento isolado. Ao redor do Mediterrâneo, outras civilizações e culturas interagiam, comerciavam e, muitas vezes, entravam em conflito. Fenícios, cartagineses, celtas e muitos outros povos compunham a rica tapeçaria étnica e cultural da época. O mundo antigo estava impregnado de inovações, de conquistas e de desafios. Esses elementos formaram um caldeirão fervente que se tornaria o terreno fértil para o florescimento e a expansão do Império Romano. Assim, essa introdução ao mundo antigo e ao contexto pré-romano nos oferece uma visão panorâmica, um vislumbre das civilizações e das dinâmicas que desempenharam papéis cruciais na formação e no desenvolvimento da futura potência que dominaria vastos territórios e moldaria os alicerces da história ocidental, o grandioso Império Romano. Roma, no século VI a.C., era uma cidade modesta nas margens do rio Tibre. Governada por reis, testemunhou a ascensão e queda de monarcas que moldaram suas origens. Contudo, o desejo de liberdade estava entranhado no espírito romano. A Revolução de 509 a.C. marcou o fim da monarquia e o início da república. Nesse novo sistema, os cidadãos, inicialmente aristocráticos e de posse de terras, eram representados por magistrados eleitos, liderados por 2 cônsules. Este período inicial viu o estabelecimento de instituições políticas e a formação de leis que moldariam o curso de Roma. A expansão territorial foi uma obsessão romana. As guerras latinas e a incessante luta pela dominação da Península Itálica solidificaram a posição de Roma como uma potência regional. As vitórias moldaram a mentalidade romana em relação à guerra e ao poder, estabelecendo uma base para as futuras conquistas. No entanto, a República não foi sem conflitos internos. Os conflitos entre patrícios e plebeus, a luta por direitos civis e a agitação social marcaram períodos turbulentos. A plebe buscava uma voz no governo, e as reformas, como a Lei das 12 Tábuas, foram conquistas fundamentais para a igualdade legal. As guerras púnicas marcaram uma virada crucial na história romana. O confronto com Cartago, uma potência marítima do Mediterrâneo, trouxe Roma para o palco internacional. Liderados por figuras como Cipião Africano, Roma emergiu vitoriosa após décadas de conflito, expandindo seu domínio pela Península Ibérica, África e Oriente. O sistema político passou por transformações. O sistema de magistraturas foi ampliado para incluir novos cargos, como os tribunos da plebe, refletindo a crescente influência da classe plebeia na política romana. Essas mudanças, embora muitas vezes turbulentas, fortaleceram a República e a base para o próximo estágio do Império Romano. A República Romana, nesse período de ascensão e evolução, foi um palco de grandes mudanças políticas, sociais e territoriais. Seus triunfos e desafios moldaram a identidade de Roma, preparando-a para uma futura transformação rumo ao Império. A ascensão do Império Romano foi moldada por figuras imponentes e períodos de transformação que deixaram uma marca indelével na história. Num turbilhão de acontecimentos e estratégias políticas, o cenário da República Romana cedeu lugar a um novo capítulo, a Era Imperial. O Triunvirato, uma aliança precária entre Júlio César, Pompeu e Crasso, emergiu como um poderoso arranjo político. Contudo, as ambições e rivalidades entre eles culminaram no conflito. César, com sua astúcia e carisma inigualáveis, ergueu-se como figura central.
Sua campanha na Gália expandiu os limites do império, alimentando sua crescente influência e popularidade. O choque inevitável entre César e Pompeu deflagrou uma guerra civil. A tragédia do Senado testemunhou a queda do grande general Pompeu enquanto César emergia vitorioso. Porém, sua ascensão despertou temores entre aqueles que viam na concentração de poder uma ameaça à república. Augusto, originalmente conhecido como Otaviano, o herdeiro adotivo de César, galgou os degraus do poder em meio ao vácuo deixado pela morte de seu mentor. Com habilidade política notável, ele consolidou seu domínio e estabeleceu o principado, inaugurando a Era Imperial. A Pax Romana, um período de relativa estabilidade e prosperidade, floresceu sob Augusto. Suas reformas internas fortaleceram as instituições, estabilizando a economia e promovendo uma governança mais eficiente. Através de alianças diplomáticas e expansões controladas, ele forjou um império vasto e poderoso. As fundações estabelecidas por Augusto pavimentaram o caminho para as dinastias imperiais que se seguiram. Os Júlio-Claudianos, especialmente os reinados de Tibério, Calígula, Cláudio e Nero, testemunharam avanços significativos na administração e na cultura, mas também enfrentaram desafios e escândalos que abalaram a estabilidade. O Império Romano, em sua ascensão, não só expandiu suas fronteiras geográficas, mas também deixou um legado de governança, engenhosidade e influência que ecoa até os dias atuais. A saga de sua ascensão é um testemunho da determinação humana, da política intricada e das paixões que forjaram um dos impérios mais duradouros da história. No coração do vasto Império Romano, a sociedade era um mosaico de classes e culturas entrelaçadas, moldadas por séculos de história e tradição. Nas ruas movimentadas das cidades, desde a magnificência de Roma até os recantos mais remotos do Império, uma complexa estratificação social delineava as relações entre patrícios, plebeus e escravos. Os patrícios, a aristocracia romana, detinham o poder político e econômico. Eles eram os senhores das vastas propriedades rurais, chamadas de latifúndios, onde milhares de escravos trabalhavam incansavelmente para sustentar o estilo de vida opulento de seus donos. Mas a sociedade romana também abrigava os plebeus, a classe trabalhadora e os pequenos proprietários. Apesar das restrições sociais, os plebeus desempenhavam papéis essenciais na economia e no exército, contribuindo para a riqueza e a força do império. A base da economia romana repousava nos ombros dos escravos, que formavam uma proporção significativa da população. Estes indivíduos, muitas vezes capturados em conquistas militares ou nascidos na escravidão, desempenhavam uma miríade de funções, desde trabalhadores agrícolas até tutores e artesãos habilidosos. Embora sua condição fosse de servidão, alguns podiam alcançar a alforria e se integrar à sociedade romana como libertos, desfrutando de certos direitos civis. A religião permeava a cada aspecto da vida romana, com a adoração de deuses e deusas tanto nos lares quanto nos imponentes templos. Os festivais religiosos, muitas vezes associados aos ciclos agrícolas, uniam a população em celebrações coloridas e rituais fervorosos. O culto imperial também era uma parte essencial da vida pública, reverenciando o imperador como uma figura divina e símbolo da unidade do império. Além disso, a cultura florescia no Império Romano. Grandes obras arquitetônicas, como o Coliseu e o Panteão, erguiam-se majestosamente em meio às cidades. A literatura, filosofia e arte romanas prosperavam, influenciando gerações posteriores. Autores como Virgílio, Ovídio e Sêneca enriqueciam o mundo com suas obras atemporais, enquanto escultores e arquitetos produziam obras que ainda hoje nos deixam maravilhados. Nesse cenário multifacetado, a sociedade e a cultura romanas formavam os alicerces de uma civilização que, embora tenha enfrentado desafios, deixou um legado profundo e duradouro, moldando o curso da história ocidental. No auge de seu poder, o Império Romano estendia-se como uma imponente teia de influência, abraçando vastas extensões de terras e culturas distintas. Sua expansão e consolidação foram marcadas por conquistas militares, desenvolvimento de infraestrutura e um sistema de governo engenhoso. As legiões romanas marcharam incansavelmente, expandindo as fronteiras do império. Desde as campanhas militares nas terras da Gália, comandadas por Júlio César, até as campanhas em direção ao leste, até o Egito de Cleópatra, as conquistas foram constantes. O domínio se estendia desde a Península Ibérica até os confins orientais do Mediterrâneo,
englobando vastos territórios como a Britânia, a Germânia, o Egito e partes da Ásia Menor. Essas conquistas eram estrategicamente fundamentadas, visando ampliar os recursos, fortalecer as fronteiras e assegurar rotas comerciais cruciais. Cada território incorporado ao império trazia consigo não apenas riquezas materiais, mas também novas culturas, ideias e conhecimentos que enriqueceram a vida romana. Para manter esse vasto império unido, os romanos investiram maciçamente em infraestrutura. A construção de estradas era uma das prioridades, ligando cidades distantes e facilitando o transporte de tropas, mercadorias e mensagens. O sistema viário romano, com sua engenharia avançada, tornou-se uma marca distintiva do poder imperial. Os aquedutos representavam outra conquista impressionante. Essas estruturas monumentais transportavam água de fontes distantes para abastecer as cidades, possibilitando um crescimento urbano significativo. As cidades romanas eram verdadeiras joias da civilização, repletas de templos, fóruns, termas e anfiteatros, testemunhos da prosperidade e do avanço técnico do império. A consolidação do Império Romano não era apenas territorial, mas também política e cultural. A administração imperial centralizada, com suas províncias e governadores, ajudou a manter a coesão e a governabilidade do vasto território romano. A promoção da cultura romana, juntamente com a tolerância à diversidade cultural, contribuiu para a coesão social e a estabilidade. A língua latina tornou-se um fator unificador, adotada como a linguagem oficial do Império. Além disso, a disseminação das leis romanas, com seu sistema jurídico avançado, contribuiu para uma administração mais justa e eficiente, tornando-se um legado duradouro que influenciou sistemas legais por séculos. A expansão e consolidação do Império Romano representaram uma era de esplendor e influência inigualáveis. Contudo, esse período de apogeu também semeou as sementes das futuras crises, desafios que, mais tarde, desempenhariam um papel na queda do grande Império Romano. O fulgor do Império Romano, outrora tão radiante, começou a murchar diante das sombras que se avizinhavam. Os alicerces robustos que sustentaram séculos de poder começaram a tremer, revelando fissuras que anunciavam a decadência iminente. A instabilidade tornou-se um companheiro constante nos corredores do poder. O século III testemunhou uma sucessão de imperadores fugazes, assassinatos políticos e usurpações frequentes. As fronteiras, outrora protegidas por legiões invencíveis, viram-se cada vez mais pressionadas por invasões bárbaras e incursões constantes. A economia, outrora vibrante, cambaleava sob o peso de inflação desenfreada e uma máquina estatal que exigia mais do que podia sustentar. O sistema de taxação, que um dia fora uma fonte de riqueza, tornou-se um fardo para os cidadãos comuns, exaurindo lentamente as fundações econômicas do império. A fragmentação do Império Romano não foi apenas geográfica, mas também ideológica. O Ocidente e o Oriente começaram a trilhar caminhos divergentes, com centros de poder emergindo em lugares como Constantinopla, enquanto Roma perdia sua influência. Enquanto isso, desastres naturais e pestes assolavam as populações já enfraquecidas, minando a resistência e a coesão social. A população, outrora densa e vigorosa, declinava gradualmente. Apesar de tentativas desesperadas de reforma, a crise tornou-se uma ferida aberta e profunda no tecido do Império Romano. Líderes visionários tentaram reestruturar a administração, estabilizar a economia e reforçar as defesas, mas as raízes dos problemas eram profundas demais. Finalmente, em 476 d.C., o Império Romano do Ocidente viu seu último imperador deposto por Odoacro, um chefe bárbaro. Este evento simbólico marcou o fim de uma era. Roma, outrora capital do mundo conhecido, agora estava sob o domínio de povos além de suas fronteiras. Embora o Império Romano do Oriente, conhecido como o Império Bizantino, tenha continuado por mais de 1000 anos, o mundo testemunhou o ocaso daquela Roma majestosa que dominara vastos territórios e moldara civilizações. O declínio do Império Romano, um capítulo de grandeza e destruição, deixou um legado complexo e duradouro. Seus escombros e memórias ecoam até os dias atuais, servindo como um lembrete dos altos e baixos que podem acompanhar até mesmo as mais grandiosas civilizações. Há muito tempo, em um passado distante, um vasto império se erguia majestosamente sobre as terras conhecidas. O Império Romano, com suas estradas imponentes e leis incisivas,
não apenas dominou geograficamente vastos territórios, mas também moldou os alicerces do mundo moderno. Seu legado ressoa através dos séculos, ecoando nos pilares da sociedade, na política, na língua e nas artes. A influência legal romana, com seu sistema de jurisprudência e o conceito de igualdade perante a lei, é uma das bases sobre as quais muitos sistemas legais contemporâneos são construídos. Não é apenas na lei que o Império deixou sua marca indelével. Os romanos eram exímios construtores e engenheiros, e seus feitos na arquitetura são testemunhos impressionantes. Desde o majestoso Coliseu até os intrincados aquedutos que ainda pontilham paisagens, sua habilidade técnica e estética influenciaram monumentos ao redor do mundo. A cultura romana, rica em mitologia, literatura e filosofia, também foi um legado significativo. Dos épicos de Virgílio às reflexões filosóficas de Sêneca, as obras dos romanos ecoam até hoje, inspirando artistas, escritores e pensadores contemporâneos. Além disso, o legado do Império Romano se estendeu além das fronteiras geográficas. Seu domínio abriu rotas comerciais e culturais, permitindo a difusão de ideias, tecnologias e costumes entre diferentes civilizações. O latim, a língua do Império, foi o alicerce do romance de línguas, dando origem a idiomas falados por bilhões de pessoas ao redor do globo. Mesmo com o colapso de seu governo centralizado, o espírito do Império Romano persistiu. Seu legado não é apenas uma página na história, mas uma influência contínua que moldou e continua a moldar o mundo contemporâneo. Assim, enquanto contemplamos as ruínas majestosas que ainda permanecem de pé, devemos lembrar que o legado do Império Romano não é apenas uma lembrança distante, mas sim um fio condutor que conecta nosso passado ao presente, moldando a sociedade, a cultura e o pensamento de hoje. O Império Romano, mesmo em sua queda, ergue-se como uma das maiores influências na história da humanidade, um legado que transcende fronteiras e séculos, imortalizado no tecido da civilização moderna. Ao contemplarmos as ruínas e os vestígios do grandioso Império Romano, somos convidados a refletir sobre uma história que se estende por séculos, moldando não apenas o passado, mas também o presente e o futuro. O legado deixado por essa civilização extraordinária transcende fronteiras geográficas e temporais, permeando nossa sociedade de maneiras profundas e variadas. O Império Romano não foi apenas uma potência militar ou política, foi um caldeirão de culturas, ideias e inovações que continuam a influenciar a humanidade. Sua herança está entrelaçada em nossos sistemas legais, governamentais e sociais. Os alicerces da democracia moderna, a arquitetura monumental, a engenharia avançada, o idioma latino e a disseminação do cristianismo são apenas algumas das facetas desse legado. A trajetória do Império Romano foi pontuada por triunfos grandiosos e crises devastadoras. Seu colapso não representou apenas o fim de uma era, mas também o início de uma transformação que moldou a configuração geopolítica e cultural do mundo que conhecemos hoje. O declínio do Império Romano não apaga sua magnitude, ao contrário, revela sua complexidade e capacidade de adaptação às mudanças e desafios. A história romana nos ensina valiosas lições sobre os altos e baixos de uma civilização, sobre a importância da coesão social, da estabilidade política e do equilíbrio entre expansão e sustentabilidade. As conquistas e os erros romanos são um testemunho vivo de como as sociedades evoluem, enfrentam desafios e se transformam ao longo do tempo. Ao estudarmos o Império Romano, não apenas apreciamos seu esplendor e glória, mas também entendemos as fragilidades humanas que permeiam todas as realizações. É uma história de ambição, conflito, conquista e, por fim, de resiliência. Assim, enquanto caminhamos por entre as ruínas das estradas romanas, dos aquedutos majestosos e dos fóruns imponentes, lembramos que a influência do Império Romano ultrapassa as páginas dos livros de história. Permanece viva na estrutura da sociedade moderna, nos princípios fundamentais do direito, na linguagem, na cultura e na visão de mundo de um legado que continua a inspirar e intrigar as gerações futuras. Antes de ir, curta o vídeo e se inscreva no Roteiros do Tempo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo.